Então vamos lá falar sobre esse assunto. Dízimo em dinheiro é correto nos dias de hoje? Observe bem sobre esse assunto. Como que tudo isso iniciou? Primeiro, nós temos que ver, eu quero trazer aqui algumas pontos importantes, falando sobre, primeiramente, sobre o Velho Testamento, melhor dizendo. Vamos estar falando apenas sobre esse assunto. Então você pode deixar nos seus comentários. Se você quiser, a gente fala em outro vídeo sobre o assunto do dízimo em si. Se ele é obrigatório ou não, ou se devemos. Então você pode deixar nos comentários se você quer que a gente grave um vídeo sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários. Mas nesse vídeo nós vamos estar tratando apenas sobre esse assunto. Esse dízimo em dinheiro é correto nos dias de hoje? Essa é uma dúvida de muitas pessoas sobre esse assunto. Então, meu nome é Presbítero, meu nome é Valdeir Gomes, do canal Reino de Paz, e nesse momento nós vamos estar esclarecendo aqui algumas dúvidas de alguns leitores e algumas pessoas que têm me acompanhado no canal. E nós vamos juntos estar sanando essa dúvida através das escrituras. Então vamos lá. Dízimo em dinheiro é correto nos dias de hoje? Observe bem. No primeiro livro da Bíblia, nós vemos que Abraão, ele foi o primeiro a dar o seu dízimo. Ele foi o primeiro a dar o seu dízimo. Nós vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18. Por quê? Melquisedeque, olha só, Melquisedeque, ele era um rei de Salém. Melquisedeque, ele era um rei de Salém. E quando Abraão, ele foi ali salvar o seu filho, o seu primo, quer dizer, em uma batalha, ele teve os despojos. E naquele despojo, ele apresentou o seu dízimo de todos aqueles despojos, aquilo que estava sobre a sua responsabilidade, ao rei de Salém, que é chamado de Melquisedeque. Melquisedeque. E o rei de Salém trouxe para Abraão pão e vinho. Ele era um sacerdote e ele veio até Abraão e ele trouxe ali para Abraão pão e vinho. Ele era o quê? Ele era um sacerdote. Ele era rei sacerdote do Deus Altíssimo. Então veja só aqui. No capítulo 14, versículo 20, diz assim: Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na minha mão, e de tudo lhe deu o dízimo. Ou seja, naquela época, não tinha um lugar certo. Ou seja, não tinha um lugar certo para fazer essa prática. Porque também ainda não tinha estabelecido as leis e assim por diante. Então aqui nós vemos já o primeiro a fazer isso. Quem foi o primeiro a fazer isso? O primeiro a fazer isso foi Abraão. Abraão, ele foi o primeiro a fazer esta prática. Ele ali entregou os despojos, que ali eram muitas coisas. Eu não vou me ater sobre esses pontos, mas nós vamos ver mais à frente. Então observe bem, dízimo e ofertas. Então, como eu já disse, Melquisedeque, ele era o rei de Salém. Ele apresentou ali diante de Abraão, ele apresentou ali pão e vinho, ele levou até Abraão. E Abraão, ali, ele entregou ali a Melquisedeque, que era rei e também sacerdote, ele entregou o dízimo da vitória, de tudo aquilo que Deus tinha colocado sobre as suas mãos, que deu a ele a capacidade de adquirir. Então, daquilo tudo, ele tirou uma porcentagem e entregou ali ao rei de Salém. Dízimo e oferta. Então, vamos lá. Qual era a forma? A forma de entregar dízimo. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui trazer um recado muito importante para você.
No link abaixo, eu estou deixando um link. Esse link também você vai direto para falar comigo pelo WhatsApp. E também eu vou deixar um link de um curso, onde eu falo muito sobre esses assuntos o assunto aí da Arca da Aliança, dos tabernáculos, dos tabernáculos. O nome desse curso ele é o Tabernáculo de Moisés, onde eu falo de cada de forma específica sobre cada peça, seu significado simbólico, profético. Então, se você quer aprender mais sobre esse assunto, quer aprender comigo, então estou deixando também um link aqui na descrição e você pode clicar e ver se ele é para você ou não. O link vai estar na descrição. E se você quer estudar mais conosco, ter mais acesso a materiais, porque eu vou deixar o PDF dessa aula. Então você entra aí no WhatsApp, que eu vou deixar o link do WhatsApp embaixo, e você clica e você manda uma mensagem. Eu quero o PDF. Eu mando o PDF para você aí pelo WhatsApp, o PDF dessa aula, desse estudo. Então voltando aqui, a forma de entrega, a forma de entregar o dízimo. Veja só aqui, nesse momento já existe um lugar para a entrega dos seus dízimos estabelecido pelo próprio Deus. Não é homem, ou seja, não é um homem que vai fazer estabelecer esse lugar. Essa escolha foi o próprio Deus que fez essa escolha. Então, se você for ler Deuteronômio no capítulo 12, verso 11, você vai ver. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ou seja, Deus escolheu um lugar para fazer habitar o seu nome, e esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno. Ou seja, tudo que Deus ordena, então ele tem que apresentar diante disso, porque ali já tem o tabernáculo, já tem tudo ali que ele ordenou por Moisés, e tinha a forma já deles fazer essas práticas. Então você aprende mais isso, como eu já disse, no nosso curso Tabernáculo de Moisés, que o link está na descrição. Então voltando aqui. Então vai entregar tudo que eu vos ordeno. Olha, eu vos ordeno. Então é uma ordenança de Deus, essa prática. Então o que ele ordenou? Que eles viessem trazer holocausto, que eles viessem trazer sacrifício, e que eles viessem trazer dízimo, e que eles viessem trazer oferta, e que eles trouxessem também os seus votos. Por quê? Ali muitas pessoas naquela época, eles tinham algumas formas de fazer essas entregas, seja através de holocausto, que eles faziam, ou através de sacrifício, ou dízimo, ou oferta, ou votos. Então, são coisas totalmente diferentes umas das outras, mas era uma forma de eles honrar a Deus. Então, muitos deles, naquela época, eles faziam assim, eles tinham ciclos de colheita, eles tinham ciclos de colheita, porque dependendo do seu ramo, se era plantação ou se era criação de animais, então você vê que os animais, para eles poderem dar cria, para eles passam pela fase da adolescência, eles chegam na fase adulta, né, ali, tratando-se de animais, né? Eles vão crescendo e vão... Então, nesse período, é um processo, tem um ciclo. E esse ciclo varia de 3, 6 meses, um ano e assim por diante. Mas eles tinham essa prática de ano em ano, eles juntavam tudo, aquilo ali, e eles levavam em um só dia, ou aliás, em um só momento, eles levavam tudo isso para ali um lugar que Deus escolhera. E ali eram muitas coisas, era holocausto, era sacrifício, era dízimo, era oferta, eram os seus votos. E nós vamos ver mais à frente nessa aula que existem algumas maneiras de eles gerar renda. Então fique comigo até o final para que você possa compreender. Então se você ler também o versículo 5, se você ler também aqui, ó, o versículo 5 e 6 desse mesmo capítulo, você vai ver que se repete essa ordenança de Deus para que o povo viesse honrar a Deus através de quê?
essa ordem de Deus através de quê? Dos seus sacrifícios, dos seus holocaustos, dos seus dízimos e das suas ofertas e dos votos, que também eles faziam voto. Eles tinham essa prática de fazer votos diante de Deus. E muitas vezes esses votos era também em espécie, era em dinheiro. Então eles não, como tinham dinheiro, eles entregavam ali alguns bens que eles possuíam. Então vamos lá. Olha só como que é importante. Como eram as formas de gerar renda? Então nós vamos ver como que era a forma que eles tinham de gerar renda naquela época. Então existia as formas de gerar renda. Naquela época, as formas de gerar renda, como eu já disse, era através da agricultura, da agropecuária, com criações e plantações. Sendo assim, de tudo que passava pela mão de uma pessoa, ele era responsável pelo dízimo. Ele era responsável, tudo que passasse, que estava sob o seu comando, é que ele gerava ali naquele determinado tempo de ciclo, como eu já falei anteriormente. Então ele tinha a responsabilidade de levar até o lugar escolhido pelo próprio Deus para eles fazerem essa prática. Então, muito bem. Em Levítico, no capítulo 27, no versículo 32, observe bem o que acontece. Ele diz aqui, ó, no tocante às dízimos do gado e do rebanho, e de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor. Ou seja, porque naquela época o pastor era a forma, ele que criava os seus rebanhos, que era responsável ali pelo rebanho. Então, hoje, você é o sacerdote, é o pastor da sua casa, você é o sacerdote da sua casa. Então, essa função está sobre a responsabilidade do cabeça da casa. Então, observe bem. O que o Senhor está dizendo aqui? O dízimo será do Senhor. Observe bem, será do Senhor. Será do Senhor. Ou seja, aquela 10ª parte que nós falamos hoje, porque vai depender do seu grau de instrução, então você vai observar, pode ser 10 ou pode ser mais. Então vai depender da sua generosidade e do seu amor a Deus e também das suas condições. Então observe bem, se você quiser, fazemos um vídeo sobre esse assunto. Então, se você tem interesse, deixe aí nos comentários. Como que você vai dar o seu dízimo? É do bruto ou do líquido? Então, você coloca aí nos comentários que nós vamos estar, se você tiver interesse, se chegar aí 50 comentários, nós vamos fazer um vídeo sobre esse assunto. Então, você pode escrever do bruto ou do líquido. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, que pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Então, voltando aqui. Levítico capítulo 27 está falando sobre essa ordenança, tudo aquilo que passar pela sua mão, você será responsável de entregar. Tudo aquilo que você é responsável, por tudo aquilo que vem pelas suas mãos, a forma de você gerar renda, então você vai fazer o cálculo e entregar ao Senhor, ou seja, devolver ao Senhor. Então essa é a forma de gerar renda naquela época. Hoje é diferente. Hoje existem várias maneiras de você gerar renda. E você transforma essa renda em capital, que é em espécie, em dinheiro. Você pode gerar renda através do seu salário, através de uma empresa, e assim por diante. Você está gerando receita, não necessariamente através de criação, como era anteriormente. Mas, presbítero Valdeir, mas se eu sou da agricultura e não mexo com dinheiro, então como que eu faço? Então vamos observar bem como que aquelas pessoas, se elas morassem distante, como que elas resolviam esse assunto. Então fique comigo, mais à frente nós vamos estar falando sobre esse assunto.
Então você vai sanar suas dúvidas a respeito deste assunto a partir de agora, através desse estudo. Então é muito importante que você fique até o final. Olha, não se esqueça, você que ainda não é inscrito no canal, nos ajude. E se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, como eu já disse, comente, curta e compartilhe, para que mais pessoas alcancem esse conhecimento. Então vamos lá. Mais à frente. Dízimo em dinheiro. Em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 24 a 25, olha só. O que está dizendo? Ó? Quando, olha só aqui, ó. Quando o caminho te for comprido demais, que não o possa levar, ou seja, quando o caminho for muito longo, porque muitos deles moravam distante, e ficava muito complicado para eles se deslocar com um rebanho, porque tinha muitos deles que deixavam para fazer isso só de ano em ano. Ele juntava tudo, ali todas as suas rendas eles tiravam. Podia ser em cereal, em trigo, em animal, em ovelha, de tudo que eles adquiriam, eles tiravam às vezes só naquele período de um ano, é que eles levavam, eles faziam a contagem, né, de tudo aquilo que estava passando pelas suas mãos, e eles levavam. Então, muitas vezes, ficava muito complicado para eles se deslocar com suas famílias para levar os seus dízimos, as suas ofertas, os seus sacrifícios até o lugar que Deus escolheu, que anteriormente era as tendas ou o tabernáculo, dependendo da época. Eles tinham que levar até lá. E quando o caminho era cumprido, quando nós vemos aqui, o que eles iam fazer? Deus também tinha uma solução para isso. Qual era a solução? Então leia aqui comigo. Ó. E olha só, quando o caminho te for cumprido, e quando o caminho te for cumprido, que é cumprido demais, que não o possa levar, e está longe de ti o lugar, então o que o Senhor, qual é a sugestão? Que o Senhor teu Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, e quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, ou seja, quando, não é igual nós vemos nos dias de hoje, você vai fazer para poder ter, não, é quando você já tinha gerado essa renda, essa receita, ou quando você já tinha adquirido esses animais, você tirava a porcentagem quando Deus já tinha te abençoado. Você não ia fazer isso para ser abençoado. Você ia fazer isso depois que você estava abençoado. Então, o que ele está dizendo? Então, vende e os leva. Então, você vende e leva em dinheiro. Leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus te escolheu. Ou seja, ele poderia vender. Ele vendia e trazia em espécie. Então, quando ficava muito longe, ele poderia fazer estas vendas daquilo que ele ia trazer para não ter esse trabalho de estar conduzindo animal, de estar pagando gente, né? Esse sacrifício todo. Então, para facilitar essa viagem, eles poderiam vender e levar na mão deles o dinheiro, e quando ele chegasse lá no templo ou na tenda, dependendo da época, eles vendiam e comprava aquelas coisas que eles levavam para fazer as suas ofertas para entregar naquele dia. E é sobre esse assunto que nós vemos mais à frente, já no Novo Testamento, Jesus ali destruindo os cambistas, porque como aquela prática já vem de muito tempo, muitos deles já se aproveitavam para enriquecer ali as custas das pessoas que vinham de longe. Mas isso é outro assunto, não vamos nos ater agora. Estou abrindo aqui só um parênteses para você compreender. Então eles poderiam vender e levar o dinheiro até aquele local. Então, muito bem. Era uma forma ali de resolver aquela questão. E também de facilitar. Então, veja só. O dízimo e oferta é uma forma de honrar o Senhor. Então, é uma forma de honrar o Senhor. Então, como Deus tem nos abençoado, o mínimo que podemos fazer
é honrá-lo com parte do que ele nos abençoa. É com parte do que aquilo que Deus dá nos abençoa. Então é uma forma de nós honrar a Deus com as nossas rendas. Observe bem que nós vemos lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, diz, olha só o que diz aqui, ó. Honra o Senhor com todos os teus bens, olha só, e com todas as primícias de toda a tua renda, novamente, de toda a tua renda. E o que vai acontecer? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, se você tem esse prazer de dizimar e ofertar, para você é uma honra, é uma forma de honrar a Deus. Então não podemos estar fazendo questionamento se é certo, se é errado. Então se você tem no seu coração que aquilo que Deus já te abençoou, você pode fazer isso para abençoar a obra de Deus, para abençoar outras pessoas, então aqueles que estão engajados na obra, então essa parte, se eles vão fazer de forma equivocada ou não, aí já não está sobre a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é honrar o Senhor com as tuas rendas, com os teus bens, com as tuas fazendas, com as tuas primícias. Você tirar uma parte para abençoar a obra de Deus, aqueles que se engajam, para que o reino de Deus ele cresça. Então que você venha fazer esta prática, mas por honrar a Deus, honrando a Deus. É com aquilo que Deus já te honrou. Não é você sacrificar a sua família, a sua casa, não. É com aquilo que ele já te honrou, você tira parte para honrar a Deus. É entregando, olha, observe só, no lugar que ele escolheu. Então, nos dias de hoje, é o que? É a sua congregação nos dias de hoje. Você vai abençoar a sua congregação, onde vai ter o mantimento. Então, isso é muito importante que você se atente. Então, dizimar em dinheiro é correto nos dias de hoje, porque hoje a moeda de valor hoje é em espécie. Você pode fazer isso, você adquire e você pode transformar isso em dinheiro e levar para o lugar que Deus escolheu. Então, espero ter esclarecido a sua mente a respeito. Não se esquecendo, ó, para você que quer o PDF dessa aula, eu vou deixar um link do WhatsApp e você entra, vai falar diretamente comigo e eu vou te mandar o PDF dessa aula aqui para você baixar e ver quando quiser e até estar ensinando outras pessoas a respeito deste assunto. E se ainda não é inscrito, inscreva no canal, ative as notificações, comente e compartilhe. Então, o vídeo que nós vamos estar deixando sobre esse assunto é se você quer aprender a memorizar a Bíblia, então eu vou estar deixando um vídeo aqui que vai te levar a crescer mais sobre algumas técnicas de memorização da Bíblia Sagrada. Então corre lá, clica e assiste. Então forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes.